O Retido Web é um sistema desenvolvido pela UBC onde você pode procurar créditos seus que eventualmente tenham ficado retidos. Além de procurar na base de créditos retidos, esse sistema te permite enviar um protocolo solicitando a liberação diretamente para o nosso departamento de documentação. Essa ferramenta pode ser encontrada dentro do portal do associado, que fica no site da UBC. E para ter acesso, basta colocar o seu login e a sua senha. Se você não tem login e senha, é só você clicar aqui e preencher esse formulário online. Você vai receber um login e uma senha e vai poder acessar o portal do associado. Dentro do portal, escolha a opção Retido Web. Para iniciar uma busca de imediato, os campos mais importantes são a consulta e as opções obra, titular e fonograma. Antes de falar sobre como buscar e enviar seus retidos para liberação, é importante entender um pouco sobre o porquê dos créditos ficarem retidos. Isso certamente vai te ajudar a pensar sobre a melhor maneira de procurar esses créditos. O crédito retido é uma segurança para o titular e pode acontecer por algumas razões, como a falta de cadastro da obra ou do fonograma, um titular que não esteja afiliado a uma sociedade, uma música que foi captada com título incorreto ou com a grafia diferente do cadastro que foi feito no sistema, e a falta de outras informações que podem ajudar na identificação, como a referência do intérprete na obra, por exemplo, entre outros motivos que podem até ser uma disputa judicial ou informações divergentes sobre o mesmo registro. O crédito ele fica retido até o prazo de 5 anos, a contar do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao repasse da distribuição. Por exemplo, alguém faz um show e canta uma música que é sua, de sua autoria. Essa música ainda não foi cadastrada em nossa base de dados e são cobrados os direitos autorais desse show. Na hora de distribuir os valores para os autores, a sua obra, como a gente ainda não tem a informação sobre ela, ela vai ficar como um crédito retido. Então, se a distribuição desse show tiver sido feita, por exemplo, em março de 2015, você ainda poderá receber esse crédito até 2020, mediante o cadastro correto das informações que estão pendentes. Então, esse crédito pelo uso da sua música fica esperando até que você declare essa obra ao UBC. A melhor maneira de evitar que o crédito para sua obra ou para o seu fonograma fique retido é se certificar de que todas as informações sobre eles estejam corretamente cadastrados na UBC. Para isso, você pode verificar diretamente a nossa base de dados pelo site, através do Consulta Web, e procurar suas obras e seus fonogramas. Antes de começar a buscar a base de retidos, é preciso entender como funciona o registro. Obras e fonogramas têm registros separados e independentes, ou seja, pode acontecer de você ter gravado uma obra de sua própria autoria e receber valores pela execução pública da obra, que é o que chamamos de parte autoral, mas não receber pelo fonograma, que é a parte conexa, porque o produtor fonográfico não encaminhou o registro de repente. Pode acontecer também de você ter uma obra em parceria com um amigo, a sua obra foi registrada em nome dos dois, aqui na UBC, e você recebe o direito autoral quando a execução dela é captada, mas o seu amigo não. Isso pode acontecer se o seu amigo tiver um problema no cadastro dele, por exemplo, se ele não for afiliado. Então, isso mostra que tem 3 tipos de registros independentes, e por isso, no Retido Web, na parte superior direita da tela, tem 3 abas separadas para esses retidos: obra, titular e fonograma. A obra é a parte autoral, ou seja, tem relação com os autores e as editoras e se refere à parte imaterial da música, a composição em si. Para liberar um retido da aba obra, normalmente é preciso enviar ao UBC um documento para registro dela. O registro pode ser feito por um dos autores da obra, enviando a declaração de repertório, ou pode ser feito pela editora, se houver. No exemplo da tela, dá para ver que o registro consiste no título da obra, no nome dos autores e na editora, se houver. Pode haver ainda outras informações que ajudem a identificar a obra, como referências de intérpretes que já gravaram a obra ou outros títulos pelos quais a música é conhecida. O fonograma, que é a parte conexa, refere-se aos intérpretes, ao produtor fonográfico e aos músicos. Esse registro ele tem a ver com a gravação de uma obra musical.
Então, no registro de um fonograma, as informações essenciais são os intérpretes, os músicos e o produtor fonográfico, assim como outros detalhes que ajudam a identificar o fonograma, por exemplo, se é uma gravação ao vivo ou de estúdio. A obra também precisa estar identificada, mas não precisa necessariamente estar corretamente cadastrada no sistema para que o fonograma seja liberado. A obra pode ser apenas uma referência. Para liberar um retido da aba de fonograma, o ISRC da gravação precisa estar registrado na UBC, e quem faz esse registro é o produtor fonográfico, que é a pessoa que toma iniciativa e arca com os custos da gravação. Muitas vezes o próprio intérprete é também o produtor fonográfico. Mas se você é um intérprete, mas não é o produtor fonográfico, e encontrou um retido para o seu fonograma, existem outras maneiras de registrar essa gravação para liberar o retido, como, por exemplo, enviar para o UBC o encarte do CD. Além da obra e do fonograma, tem também o registro do próprio titular, seja ele autor, músico, editor ou qualquer outra parte interessada. O retido de titular pode ser um retido autoral ou conexo, e acontece normalmente quando o titular não é afiliado a uma associação de gestão coletiva de direitos autorais, ou quando ele está afiliado, mas tem uma determinada categoria na qual ele não tem filiação. Mas também pode acontecer por falta de identificação correta do titular no momento que uma obra ou um fonograma foram cadastrados. Para liberar um retido da aba de titular, o titular precisa estar afiliado ao UBC na categoria necessária para aquele determinado crédito retido. No exemplo da tela, a gente pode ver o registro de um titular. A Malu Magalhães está afiliada ao UBC nas categorias autor, intérprete e músico. Se ela estiver em um ISRC como produtora fonográfica e este fonograma for executado e captado, os outros titulares poderão até receber normalmente, mas como ela não tem filiação na categoria produtor fonográfico, a parte que caberia a ela ficaria retida na aba de titular. Para procurar, então, um retido dentro do retido web, a primeira coisa a fazer é saber o que você está buscando. Então, você deve escolher obra, fonograma ou titular. Como exemplo, vou buscar na base de obras retidas se tem alguma coisa com a referência autoral de Malu Magalhães. A referência autoral, como o próprio nome diz, é só uma referência sobre aquela obra que foi captada. Então, eu vou no campo de consulta e escolho consultar por referência autoral. Agora, eu escolho como a busca será feita. Vou escolher uma busca do tipo que contenha, que significa que o sistema irá buscar o termo que eu digitar em qualquer lugar do registro, seja no início, no final ou no meio da informação. O sistema vai trazer os registros que contêm o termo Malu, em referência autoral. Você pode, então, selecionar as obras que são de sua autoria, de autoria do seu cliente ou editadas por você, para nos enviar um protocolo. Repare que o sistema trouxe aqui todos os retidos que têm a palavra Malu, com 2 L's, assim como a gente digitou, no campo, em qualquer lugar do campo, de referência autoral. Essa obra aqui, por exemplo, Lost Appetite, foi executada no Rock in Rio e está pendente de identificação. Quando a gente entra no retido, a gente consegue ver essas informações. Execução no Rock in Rio. A Malu Magalhães, ela cantou essa obra no show antes de registrá-la na UBC. O crédito, então, fica retido até que a obra seja cadastrada para que ela receba esse valor. Uma dica: repare no código do crédito retido. Se as obras tiverem o mesmo código, como é o caso dessas 3 aqui, basta selecionar somente uma. Essa dica vai te poupar um grande trabalho mais para frente. Existem diversas maneiras de buscar uma obra e você também pode combinar buscas. Por exemplo, eu vou buscar por obras interpretadas pela Malu Magalhães e combinar com a busca de obras que estão retidas na rubrica TV. Mas lembre-se que o que você está buscando aqui são obras,
Então, tem que ficar atento para não confundir. Nesse caso, por exemplo, a obra que apareceu perto do fim não é de autoria da Malu. Ela participou apenas da interpretação. Então, não vamos selecionar essa obra. Depois de selecionar os registros que você quer, e a gente aqui já selecionou aquela obra Lost Appetite, vamos adicionar esses registros ao protocolo. A partir de agora, você pode até sair do sistema e voltar outro dia, que esse trabalho de seleção já vai ficar salvo. E para você ver o que você já selecionou, é só entrar em Revisar Marcação. O ideal é fazer sempre esses protocolos separados, por obra, fonograma ou titular, para não confundir. Nesse aqui, nós vamos colocar somente obras de autoria da Malu. Só para mostrar como vai ficar no sistema, vamos acrescentar aqui mais uma obra nesse mesmo protocolo e vamos fazer a mesma busca por referência autoral Malu. Repare que aquela obra que a gente já selecionou e colocamos já dentro do protocolo, a Lost Appetite, ela já está aqui marcada de vermelho. Eu vou selecionar aqui, então, uma outra obra, Hold On Tomato, que também é de autoria dela. Adicionar. Agora que eu já selecionei e adicionei essas duas obras no meu protocolo, eu clico em Gerar Protocolo. É aqui que você vai escrever sobre esses créditos retidos para o Departamento de Documentação da UBC conseguir resolver as pendências dos seus retidos e liberá-los. Na observação, você pode, por exemplo, escrever: por favor, libere os retidos das obras que são de autoria da Malu Magalhães. E em cada obra é obrigatório escrever uma observação. E aí que entra a dica que eu dei antes, para selecionar apenas uma obra quando os códigos são repetidos. Nesta observação, você pode, por exemplo, informar que a obra é de sua autoria e que a declaração de obra vai ser enviada hoje para a filial de São Paulo, por exemplo. Ou caso você já tenha verificado que a obra está registrada na base de dados da UBC pelo Consulta Web, você pode até informar o código da obra. Por exemplo, essa obra já está registrada na UBC com o código XYZ. Outro exemplo, se a obra foi captada com o título incorreto, algumas vezes a música acaba ficando conhecida pelo refrão ou por algum trecho marcante da letra, como é o caso da obra Sorte Grande, da Ivete Sangalo, que ficou conhecido como Poeira. Muitas vezes ela é captada com esse outro título. Então, se for esse o caso, você pode escrever: a obra está retida com o título incorreto. O título correto é Sorte Grande, que já está cadastrada no código tal, tal, tal. Depois é só você salvar o protocolo. Depois de gerado o protocolo, pelo próprio sistema você vai poder acompanhar a situação dele. Se você for em consultar protocolo e selecionar a situação todos, você vai ver todos os protocolos que você encaminhou. Esse aqui foi o protocolo que a gente acabou de enviar. E por aqui também você vai ver qual é o status desse protocolo, né? E assim você pode se comunicar com a UBC e ver o que está faltando para liberar esse retido. Esse protocolo que a gente acabou de fazer como exemplo foi um pedido de liberação de obras, ou seja, de retidos autorais. Para enviar os retidos de fonograma ou de titulares, o processo é exatamente o mesmo. Basta você lembrar que quando se busca um retido conexo, um retido de fonogramas, você tem que ter o ISRC dessa gravação cadastrado na base de dados para que o retido seja liberado. Então, se você for um intérprete e encontrou um retido seu, mas não é o produtor fonográfico da gravação, uma das soluções para você conseguir documentar esse fonograma e liberar o crédito é enviar ao UBC o encarte do CD. No caso do retido de titular, o crédito está direcionado para o registro do titular. Então, a busca mais importante é por nome do titular. E tentar escrever esse nome de diversas formas diferentes, por exemplo, escrevendo pseudônimo ou nome com outra grafia.
Pode ser, por exemplo, que o produtor fonográfico, na hora de cadastrar um ISRC do qual você tenha participado, não sabia o seu nome completo e registrou só o seu pseudônimo, ou que o seu parceiro, na hora de registrar uma música que vocês compuseram juntos, escreveu o seu nome com alguma letra a mais ou de forma incorreta. Nesses dois casos, o crédito fica pendente na aba de titular. Vamos buscar agora um retido de fonograma. Para isso, temos que escolher aqui na parte superior da tela a aba Fonograma, antes de começar a busca. No campo de consulta, eu vou escolher a intérprete que contenha Roberta Campos. O resultado me trouxe diversos créditos retidos do fonograma de janeiro a janeiro, interpretado por Roberta e pelo Nando Reis. Esse é apenas um exemplo, mas quando você estiver fazendo a sua pesquisa, navegue pelas páginas para ver se tem mais algum fonograma do qual você tenha participado, usando esses números aqui embaixo. Eu já sei que este fonograma de janeiro a janeiro está cadastrado na nossa base de dados. Então, vou simplesmente marcá-lo e gerar um protocolo para pedir a liberação. Como já explicamos antes, verifique o código do retido. Se for o mesmo, basta marcar apenas um registro. Então, marque o registro, adicione o protocolo e gere o protocolo. Após gerar no protocolo, é só escrever a observação que vai facilitar a liberação. Neste exemplo aqui, você pode colocar o código correto do fonograma. É só consultá-lo no programa Consulta Web que fica no site da UBC. Escolha a aba Fonograma e busque esse fonograma que você está pedindo a liberação. Como esta obra já foi gravada diversas vezes, vai facilitar se a gente combinar o título da obra com o nome de um dos intérpretes desse fonograma. Tem diversas opções aqui de fonogramas. A gente tem que identificar agora qual que é esse fonograma que estava retido. Ó, esse é um fonograma, uma gravação de estúdio. E é uma gravação, como a gente já viu, cujos intérpretes são Nando Reis e Roberta Campos. Então, vamos ver essa aqui, a única gravação de estúdio. Nando Reis e Roberta Campos como intérpretes. O código é este aqui. A gente copia esse código, ele também fica aqui. E agora a gente escreve o código na observação. E agora é só salvar o protocolo. Pronto, o protocolo foi gerado com sucesso. Você pode agora acompanhar o status da liberação pelo próprio sistema. Vamos buscar agora um retido de titular. A busca do retido do titular segue o mesmo princípio da busca dos retidos por obra e fonograma, mas, quando uma obra está retida, isso significa que nenhum titular da parte autoral recebeu pela execução da obra. A obra fica retida por inteiro. Na aba de fonograma é a mesma coisa. Quando o fonograma está retido, nenhum titular que participou da gravação recebeu a sua parte. Mas, no caso do retido de titular, a obra ou o fonograma foram distribuídos normalmente e somente a parte do titular indicado no campo nome é que está retida. Muitas vezes, esse crédito retido acontece quando o nome do titular está incorreto no documento de cadastro da obra do fonograma, ou quando ele não tem filiação. Então, vamos aqui na aba de titular buscar o exemplo da Tereza Cristina. Quando existem diferentes maneiras de escrever o seu nome, o ideal é buscar de todas as formas possíveis, Tereza com Z, com S e outras variações, e buscar também por seu apelido ou pseudônimo. No caso da Tereza Cristina, o nome completo dela é Tereza Cristina Macedo Gomes, mas eu vou buscar aqui apenas pelo pseudônimo
de Tereza Cristina. Vou então na aba de titular e no campo de consulta escolher o nome do titular, que contenha Tereza Cristina. Encontrei aqui 4 créditos retidos com o mesmo código para Tereza Cristina. Para enviá-los para a liberação, basta selecionar apenas um, adicionar e gerar o protocolo. Na observação, eu vou escrever o nome completo do titular, aplicar a observação e salvar o protocolo. Então, essas são as instruções básicas para procurar retidos no Retido Web. Mas caso você ainda tenha alguma dificuldade, não hesite em pedir ajuda à nossa equipe e fale com a OBC.